Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nós chegamos ao começo de dezembro de 2019. Quem acompanha o canal sabe que no começo de cada mês eu faço um vídeo falando sobre as minhas melhores leituras do mês anterior. Então agora, nesse último mês de 2019, nesse comecinho do último mês de 2019, eu vou falar dos melhores quadrinhos que eu li em novembro. Bom, esse mês de dezembro vai ter uma exceção, né? Vai ter esse vídeo agora dos melhores do mês de novembro. Eu vou publicar o dos melhores do mês de dezembro antes do fim do ano. Devo publicar ali pelo dia 28, no dia 29. Por quê? Porque lá nos últimos dias do ano eu quero lançar o vídeo com as minhas melhores leituras do ano. Então eu antecipo um pouco o das melhores leituras de dezembro para poder caber, né? Não vou fazer o das melhores leituras de dezembro depois de fazer das melhores leituras do ano. Não tem tanto sentido. Mas é só um aviso breve. Um outro aviso é que no link desse vídeo, na descrição desse vídeo, há um link da Amazon. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, isso ajuda demais o canal a se manter e melhorar. E nessa descrição também eu vou deixar discriminado todos os quadrinhos que eu mostrar aqui e que porventura estiverem sendo vendidos na Amazon, nem todos estão, mas os que tiverem eu vou deixar o link aqui. Às vezes a pessoa se interessa, quer comprar e já entra pelo link direto. Bom, avisos dados, vamos às minhas melhores leituras do mês de novembro de 2019. Eu já adianto que a Bonelli imperou esse mês, são aí 4 quadrinhos da Bonelli na lista de melhores do mês. Vamos começar com esse aqui, Tex número 600, que traz a história O Ouro dos Ponis, não sei como é que se pronuncia o nome da tribo. É o seguinte, essa edição número 600, ela está em formato italiano porque ela é o sistema de on-demand, né? A Mitos agora ela lança Tex em 2 formatos. Vai para as bancas o formatinho e, para quem quiser, na loja dela se vende em formato italiano, com papel offset. A primeira edição do Tex mensal que eu li nesse formato italiano foi essa aqui. E eu gostei bastante. Eu acho que realmente o formato ajuda na experiência da leitura. Essa edição é colorida porque ela é uma edição especial, na edição número 600. O conteúdo dela é a Tex 700 italiana. Ou seja, aqui, o conteúdo que está aqui realmente é uma edição histórica. E ela é histórica não só porque é, sei lá, número 700 na Itália, número 600 no Brasil, mas porque aqui tem a página de número 100.000 do Tex. Cara, olha só qual a trajetória do personagem. Mas a história não é boa por isso. A história é boa porque realmente ela é aquele tipo de história que foi feito para uma edição marcante, uma edição especial. Essa história aqui, O Ouro dos Ponis, ela faz referência à primeira história do Tex, que é o Totem Misterioso. O Tex aqui vai reencontrar, na verdade ele vai reencontrar a Índia Tessá, que ele encontra nessa história. Mas mais do que isso, essa história revela o primeiro encontro que esses dois personagens tiveram e que já havia sido mencionado, inclusive, nessa primeira história, mas não havia sido revelado como foi. É uma história bacana, assim, bem executada pelo Bozelli, o roteiro do Mauro Bozelli, os desenhos são do Fábio Tivitelli, que é um desenhista famoso aí do Tex, um desenhista que eu gosto bastante. E assim, né, como brinde, a Mitos deu um brinde bem legal, que foi isso aqui. Esse aqui é o facsímile da primeira aparição de Tex no Brasil, que foi na revista Júnior, número 28, em achado Texas Kid, e a história que está aqui é exatamente o Totem Misterioso, brinde bacana. Bom, mas vamos sair agora dessa edição do Tex, vamos continuar na Bonelli. Outra série que começou a ser publicada em formato italiano agora, que é a série da Júlia Kendall. A Júlia tem uma série bimestral aqui no Brasil, que já passou de 140 números, sai em formatinho, e agora a Mitos está republicando desde o início as histórias da personagem em formato italiano. Eu fiz um vídeo no qual eu elogiei bastante essa decisão. A Júlia é um quadrinho realmente primoroso, assim, roteiros de Giancarlo Berardi muito bem executados. Talvez minha personagem feminina preferida, ela realmente é muito bem construída. As histórias dela são histórias de... Ela é uma criminóloga que presta assistência à polícia, e são histórias bem inteligentes. O foco é na construção psicológica dos personagens, sejam eles protagonistas, sejam eles os rivais, né, os vilões. E
a investigação é construída de maneira bem assim instigante. Esses números 1 e 2 aqui, a história do 1 continua no 2 e pelo visto vai fechar na 3. Depois, assim, a maior parte das histórias da Júlia, elas são de uma única edição. Júlia é realmente muito bom, já teci vários elogios aqui no canal, merece bastante, tá? Entre as melhores do mês. Bom, eu já falei que tinha bastante Bonelli. Temos também na lista de melhores de novembro Lilith. Lilith é uma série de ficção científica da Bonelli, mas que mescla um pouco ficção histórica. Lilith é uma série da Bonelli publicada pela editora Red Dragon aqui no Brasil. E a pegada de Lilith é a seguinte: no futuro a humanidade foi erradicada por uma espécie de parasita que ficou incubado em seres humanos específicos durante toda a parte da história, e os últimos seres humanos vivem abaixo da Terra. O que eles fazem? Eles pegam uma menina, treinam desde pequena, inclusive esse treinamento tem retoques de certa crueldade, e eles a mandam para o passado para ir extirpando esse parasita de pessoas em determinados momentos da história. Então aqui nós temos histórias que se passam durante a Guerra de Troia, durante o momento da Era dos Piratas, lá por volta do século XVI, na Primeira Guerra Mundial. E assim, o parasita não necessariamente está numa pessoa famosa, numa pessoa má, né? Então isso gera dilemas morais a personagem. Essa série aqui, ela foi publicada na Itália em 18 edições, e a Red Dragon vai publicar no Brasil em 6 encadernados de 3 edições italianas cada. Então, assim, é um encadernado bem parrudinho, aí tem quase 400 páginas, assim, série bem legal. Agora, vamos lá, outra que também li esse mês, e gibizaço aí, vai estar entre as minhas melhores leituras do ano, com certeza, que é o Dampir. Eu li esse mês os números 2 e 3, o Dampir também série da Bonelli, lançada aqui no Brasil pela editora 85. Cada encadernado brasileiro tem 4 edições italianas, também 400 páginas, e o Dampir, cara, é aquele personagem que é um meio vampiro. Ele é filho de um mestre da noite, que os vampiros no universo de Dampir se dividem entre os mestres da noite e os não-mortos. Os mestres da noite são uma raça em si, os não-mortos são os seres humanos transformados. Então ele é filho de um mestre da noite com uma humana, o Harlandraka, né, que é o Dampir, e o sangue dele é venenoso para os mestres da noite, ou seja, ele é quase que um predador natural deles. E a história, ele não tem noção do que seria isso, da sua origem, até que ele descobre que vampiros são reais e se insere nessa guerra aí. Mas o bacana de Dampir é que ele mescla histórias de terror com um cunho mais surrealista, com dramas de guerra. Cara, os roteiros são muito bons, assim. É muito provavelmente a minha segunda série Bonelli preferida, ficando só atrás de Mágico Vento. Gibizaço mesmo. Bom, embora Bonelli tenha estado aí no pódio, nem só Bonelli foram minhas leituras. Vamos lá, tem 2 leituras da Marvel que eu gostei bastante. A primeira foi Demolidor 14, o encadernado já saiu tem um tempinho, faz parte da fase do Charles Soule, que coloca o Demolidor de volta a Nova York, sua identidade secreta restabelecida. E esse número 14 aqui mostra o Demolidor frente a um vilão que ele faz obras de artes com sangue de pessoas. Na verdade, ele mata pessoas para fazer essa obra de arte. Ele se vê como um artista. Esse é o vilão aqui. Um vilão que funcionou muito bem na história, e ao mesmo tempo o Demolidor está treinando um sidekick, né? Um jovem herói. E essa história aqui mostra os custos do heroísmo para esse rapaz. História bem legal. Essa fase do Charles Soule, eu retomei a leitura agora, ela é melhor do que eu lembrava, porque eu tinha lido já os 2 primeiros volumes, assim, e ela é melhor do que eu lembrava. Bom, outro que, cara, essa foi uma das grandes surpresas do ano, mas é um gibi realmente bem feito, que é o Velho Gavião Arqueiro número 2. Esse encadernado, ele conclui a série. A série teve 2 edições nos Estados Unidos, 2 encadernados aqui no Brasil. Que o Velho Gavião Arqueiro é uma história que se passa naquele futuro de Old Man Logan, do velho Logan, onde os vilões venceram, boa parte dos heróis foram mortos, né? Na história original do Old Man Logan,
O Wolverine volta a colocar as garras para fora depois de vários anos, ele vive numa fazenda. Isso aqui é uma espécie de prelúdio a velho Logan. Só que, cara, tinha tudo para ser ruim, mas é uma história bem contada. O Ethan Sachs, que é o roteirista, fez um trabalho muito legal de leitura da série do Mark Millar e também de referências ao universo Marvel. Os desenhos do Marco Checchetto, acho que é assim, Mark que se pronuncia, são bem legais, gibi de super-herói bem feito, assim, não é pretencioso, o cara não quer revolucionar nada aqui, mas é bem feito, bem legal, entra nas minhas melhores leituras do mês. Vamos sair da Marvel, então, e vamos para Image. A Devir tem lançado vários quadrinhos da Image aqui no Brasil e, assim, e a Image tem sido um celeiro de criatividade nos últimos anos. O que eu li recente e que eu gostei bastante foi Skyward. Skyward é um quadrinho que ele tem seus clichês. Por exemplo, o desenvolvimento dos personagens não é o forte aqui, mas ele tem uma premissa muito interessante, que é a ideia de que em determinado dia a gravidade é desligada. Ou pelo menos ela tende a zero. Ainda existe um pouco, ela tende a zero, mas dependendo, por exemplo, do que aconteça, a pessoa pode ser jogada para fora do planeta. Bom, isso acontece só que a humanidade, ela se adapta. Ela se adapta a essa situação. E nós vemos a história da filha do cientista, a menina que ela era bebê quando a gravidade foi zerada, vou dizer assim, e 20 anos depois ela é a protagonista da história. É a filha do cientista que previu isso e ninguém acreditou nele. Bom, e aí nós vemos a história se desenrolar. O bacana disso são as consequências da premissa simples. Eu gosto muito desse tipo de história, onde o cara tem uma premissa e aí ele vai... Cara, ele constrói todo mundo em torno dela e a gente fala, caraca, isso é maneiro, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Aqui, por exemplo, como é que fica a chuva depois dessa gravidade zerada? As tempestades, como é que ficam? Pô, limpar a casa muda de figura, porque na verdade, assim, agora, pô, as coisas ficam flutuando. Cara, um gibi com uma narrativa fluida, bem agradável de ler, embora falando, tem seus clichês, mas está entre as melhores leituras do mês. Agora, as últimas duas edições, as duas últimas revistas que entraram entre as melhores do mês, na verdade são 2 livros, a gente pode dizer assim, são do Conan. Primeiro é o Rei Conan, o Conquistador. Esse aqui é o 4º volume dessa coleção Rei Conan da Mitos. Ela vai chegar ao final, já chegou, já até saiu, na número 5. Cara, isso aqui é muito bom. Esse aqui é o Conan ainda da Dark Horse. É um trabalho feito pelo Timothy Truman e pelo Tomás de Orello. Olha os desenhos disso, cara. Aqui nós vemos os volumes 3 e 4, eles adaptaram o romance Conan lá, o Conan o Conquistador, né? Que é o único romance do Conan que o Robert Howard escreveu. Está naquele 3º livro lançado pelo Pock Nankin do personagem. Que é o Conan perde e tem que reconquistar o trono da Aquilônia. Cara, gibizaço. E além disso, há também, ao fim, 3 contos que servem como epílogos de história dessa fase Rei Conan. Esses contos têm desenhos do Paul Lee, que são desenhos bem bons também. Bom, cara... Tá, assim, isso aqui, Rei Conan, periga também estar os melhores do ano. Eu gosto muito realmente dessa série. Louco aí pra ler o último volume. Bom, mas o Conan é um personagem que tem aí grandes histórias não contadas não só agora, mas temos também as histórias antigas que estão sendo republicadas na coleção A Espada Selvagem de Conan. E aí, aqui eu faço menção esse mês, entre as melhores leituras, a Espada Selvagem de Conan número 6, o 6º número da coleção, que traz a história, os Profetas do Círculo Negro, que vão terminar na número 7, que é um conto muito longo do Conan, né? É um Conan muito longo, mas traz também uma história bem bacana que abre a edição, que é O Demônio no Ferro, que é uma história que tem uma pegada de sobrenatural, de terror, o Conan lutando, não vou nem dizer vencendo, né? Pode sair... Bom, quando quem lê a história vai ver, mas ele enfrentando uma ameaça praticamente invencível, um deus que era adorado por civilizações do passado. Cara, de bizarro, fora que tá aí os desenhos do John Buscema nesse preto e branco maravilhoso, né, gente? Bom, essas são as minhas melhores leituras do mês de novembro. Se você lembrar das suas,
põe aí na descrição, é legal saber o que a galera tá lendo, coisa boa que o pessoal tá lendo. Bom, eu acho que é isso, agradeço você ter visto o vídeo, peço teu joinha, te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito, a compartilhar esse vídeo, mostrar para outros, é isso que faz mais pessoas chegarem ao Ministério dos Quadrinhos, nossa comunidade aumentar. Eu acho que é só isso que eu tenho para dizer, um abração e até o próximo vídeo.